Fala, comunidade do Guitar Pool Brasil! Estamos aqui. Você que pensou que a primeira temporada tinha acabado, você estava certo, ela acabou, mas o Guitar Pool não. A gente agora começa o Guitar Pool Talks, esse nosso espaço aqui para bater um papo sobre guitarra, sobre técnica, sobre equipamento, qualquer assunto relacionado ao mundo da guitarra. E ninguém melhor do que Sidney Carvalho para estrear o nosso primeiro programa. Vamos bater um papo bom aqui com o Sidney para saber como foi essa carreira tão longeva, como é que isso aí aconteceu, não é não, Leandro? Com certeza. Pessoal de casa, muitíssimo obrigado por estar acompanhando a gente nessa primeira temporada. Agora a gente vai mandar para vocês grandes guitarristas, grandes personalidades que passarão por aqui, falarão sobre timbres, bastidores, carreira, sobre todas as coisas incríveis que você às vezes não teve acesso durante a gravação do programa. O pessoal tava reclamando, pô, pessoal, a gente queria ver os caras tocando, eu não quero ficar só vendo eles falando sobre a carreira do cara, eu quero ver o cara tocar, por que ele não tocou? Peraí, seus problemas estão resolvidos. Trouxemos aí hoje, começando a grande estreia com o Sidney Carvalho e com o Iago. E pessoal, fiquem ligados que tá só começando mais uma temporada do Guitar Pool Talks e em breve falaremos sobre o Guitar Pool Brasil 2027. Então, Sidney, é contigo. Poxa, muito obrigado, Guitar Pool, Daniel, Leandro, prazer enorme estar aqui. Eu acho esses movimentos, como o movimento do Guitar Pool, outros movimentos, né, que a gente está fazendo aí em prol da guitarra são muito valiosos, não é? Isso é muito bom para todos nós, para o mercado. E das principais coisas que acho que acontece nesses movimentos é você conhecer as pessoas, não é? Então, assim, uma das minhas maiores felicidades de ter participado do Guitar Pool foi conhecer de perto o Leandro, estreitar minhas relações com o Daniel e com tantos participantes muito bons que vocês vão ver aqui no Talks também, com o passar do tempo, estreitar as relações, conhecer as pessoas, porque o ser humano é o mais importante dentro das relações. Exato. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu queria aproveitar começando dando as credenciais aqui do homem. Ele nem queria, ele é modesto do jeito que é. Falou, não precisa falar isso não, mas eu acho importante. São mais de 30 anos de carreira como guitarrista, compositor, produtor e educador. Formado pela Musician Institute de Los Angeles, começou a tocar violão erudito no Conservatório de Tatuí, gravou 8 CDs, 4 DVDs, elogiado por nomes como Roberto Menescal, Andy Timmons, referência histórica no ensino de guitarra no Brasil. Seus cursos de VHS nos anos 90 formaram uma geração e, claro, comentarista do Guitar Pool Brasil, não é pouca coisa. Aí sim. Cid, eu queria aproveitar começando por aí, assim, a sua formação, conta pra gente como a música entrou na sua vida, você já tinha música em casa, como que você decidiu que ia tocar guitarra? Não, como foi esse começo? não, foi uma coisa assim bem doida. Na realidade, nenhum músico na família, eu sou o primeiro, e eu não sabia o que fazer, eu amava a música. O que eu acho que me ajudou muito foi que eu tive uma cultura musical dentro da minha casa muito importante, através da minha irmã. Então, eu, muito novo, mas muito novo mesmo, assim, fazia as lições de casa numa vitrolinha que eu tenho até hoje, que veio dos Estados Unidos por um tio, que você levanta assim a tampa da vitrolinha e o alto-falante está na tampa, e você põe o vinil. E minha irmã, mais velha, comprava os vinis, os discos, e eu ficava lá ouvindo, fazendo lição, e aquilo começou a entrar, mas assim, eu tô falando muito novo. Mas o que era? Era Elis Regina, Falso Brilhante, era Tom Jobim, Tom e Chico, e eu tava ouvindo essas coisas sem saber o que eu tava... Minas, toda a história mineira, enfim, Beto Guedes, Milton Nascimento, eu não sabia o que eu tava ouvindo, mas aquilo foi entrando. E foi uma cultura muito legal. Bom, fui crescendo, adolescência, encontrei pessoas muito legais e me introduziram no rock. Aí, pô, o rock apareceu na minha vida, eu me apaixonei, mas também, ao mesmo tempo, não só pelo rock LED, que não era da minha época, mas que estava muito forte, Gentle Giant, Yes, mas também com as coisas instrumentais. Eu comecei a ouvir Jeff Beck, além de Pink Floyd, outras coisas, me apaixonei por aquilo e não parava de ouvir. E já tinha guitarra nessa época? Não, nada disso. Mas aí, em algum lugar do mundo, alguém me falou, Sidney, pô, o que eu vou fazer, né? 17 anos, preciso decidir uma faculdade, cara, não tinha ideia do que eu queria fazer. Aí, em algum lugar, alguém eu ouvi e falou, pô, faz o que você gosta. O que mexe com você, para você escolher uma profissão? Eu pensei, eu falei, cara, mexe comigo é música, porque eu amo esse negócio. Assim, eu não consigo viver sem, acordo ouvindo música, vou dormir ouvindo música. Isso mexe comigo. Então, que não ser músico, mas não tinha ideia do que eu estava fazendo, e não tive orientação.
E os meus pais, fui falar com os meus pais, eles acharam estranho, mas falaram, não, se é isso que você quer fazer mesmo, se é isso que você quer fazer, tenta pelo menos, não é? Então foi assim a história, mas eu não tinha ideia, eu tinha tão pouca ideia do que eu ia fazer, que eu fui a uma universidade e falei, puxa, eu queria fazer um aniversário de música, eu tô pensando, né, eu era adolescente, jovenzinho, 16, 17 anos, tava pensando em fazer música. Aí o cara falou pra mim, você toca piano? Eu falei, não. Você escreve, se eu te falar as escalas aqui, você canta, sabe identificar intervalo? Eu falei, nem sei o que é isso. Ele falou, então você não pode ser músico. Ele me falou assim, você não pode mais ser músico. Porque para entrar na universidade, você já tem que saber tudo isso. Aí eu falei para ele, mas se eu entrar na universidade para ser cirurgião médico, eu vou ter que operar alguém antes? Ele riu. Não, mas apesar de ter alguma lógica, ele riu. Hoje eu entendo, né? O que ele estava falando, e era a faculdade de música erudita. Ele riu e falou, pois é, mas música é diferente. E então, eu te aconselho a você procurar uma outra profissão. Foi a pancada. Músico você não vai ser. Caceta. Músico você não vai ser. Porque a essas alturas, com a tua idade, você já deveria estar formado. A primeira formação já deveria ter tido. Tipo, aí você fez o quê? Como é que você... Aí falei, pô, então não vou ser músico. Sei balde d'água fria danado, né? Não, é legal a galera saber disso, porque acha que, né, tudo foi fácil. Não. Bom, depois eu vou contar, tenho várias histórias, tomei várias dessas durante a minha carreira. Acho que todo mundo passou por essas coisas. Tomei várias. Essa foi a primeira antes de começar. E aí, não sei se vocês sabem, em São Paulo tinha um lugar muito interessante, foi um movimento muito grande de música em São Paulo, independente, que chamava Lira Paulistana. Nesse Lira Paulistana, Arrigo Barnabé, Nausete, Pé Antipé, enfim, a galera do Rumo, bandas assim, Itamar Assunção, só coisa top. Calhou que o meu cunhado da época era um dos sócios. Ele falou, Sidney, eu vou falar aqui, você tem carteirinha branca, vem olha o dia que você quiser, fica aí, você gosta de música, você ama música, vem aqui. Então eu ia no teatro, um teatro pequenininho, em Pinheiros, aqui na Benedito Calixto, na pracinha. O primeiro show do Roger, do Traje a Rigor, foi lá. Assim, foi um super movimento durante uns anos. E eu comecei a conviver ali. Nossa, eu ia, entrava e saía do teatro, tinha show todo dia, e aquilo foi a minha vida. E aí eu conheci muitos músicos. Aí eles começaram a me orientar. Falei, pô, eu queria muito ser músico. E aí começaram a me orientar. Falou, não, Sidney, música erudita é outra coisa. Realmente não esquenta porque o cara falou, não. Eles me indicaram Tatuí. Legal. Que é uma escola do interior de São Paulo de música erudita também, mas gratuita do estado. E aí foi aí que eu fui pra Tatuí. Então você foi pra Tatuí sem saber nada? Absolutamente nada. Tinha 17 anos. Quanto tempo que você ficou no conservatório? Fiquei quase 3 anos. Mas aí o que eu também decidi, e foi muito bom, que eu não queria tocar música erudita, porque aquilo tinha um rigor que não tinha a ver comigo, muito grande. Mas a formação inicial foi boa. Isso que eu queria saber. Deve ter coisa que você usa pro resto da vida, não, né? Partitura. Nunca tive medo de partitura. Porque a primeira aula era com a partitura. Guitarrista tem medo de partitura. É a hora que abaixa o volume, né? Que os caras falam, né? Então, assim, isso me ajudou muito depois, na minha vida profissional. Mas aí eu vi que eu não queria aquele rigor. Mas aprendi o que eram instrumentos de orquestra, aprendi o que era um oboé, um fagote, aprendi todas as tessituras. Não, me envolvi com... que era também um tipo de música que eu não conhecia. Ouvia muita música, sim, mas estava na música brasileira e no rock, no fusion, nessa coisa. Não tinha ideia do que era música erudita. Ali eu tive um banho de música erudita e aprendi música, né? Assim, estava estudando teoria, solfejo, enfim, entrei no universo de música. Mas aí passou uns 2, 3 anos, falei, não, eu sei que não é isso que eu quero. E aí voltei para São Paulo, vou na casa dos meus pais. E aí é o seguinte, né? Casa dos pais. Os pais davam uma força, mas, pô, filho, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Falei, quantos anos estava, mais ou menos? 19, 18 para 19. Aí vai fazer uma faculdade. Eu falei, tá certo. Pensei comigo, poxa, eu já sei o que eu preciso. Eu preciso, não para ele só, mas para mim. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro com música. Porque isso vai me motivar e eles vão ver que é sério. Beleza. Fui nos conservatórios no bairro, na região, dar aula. Falei, olha, dou aula, eu tô começando, fui sincero. Falei, olha, eu tenho poucos anos de violão, mas eu dou aula para iniciante. Eu dou um jeito. E aí fui batalhando, um ano depois eu tinha, sei lá, 50 alunos por semana em 3 conservatórios diferentes, comecei a dar aula particular em casa. Aí eles, pô, que legal, você está trabalhando. E na época tinha muito espaço para tocar na noite. E eu tocava, assim, 2, 3 vezes por semana na noite. E dava aula bastante. Então isso
Nossa, eu falei, nossa, nossa, a música acontece, é possível, né? É possível. E eu vou contar uma história legal pra vocês. Essa acho que vale a pena. Pra todos vocês que estão aí, pra vocês acreditarem em vocês. Porque várias pessoas me incentivaram a ser músico. Não, você não pode ser músico, várias vezes. E aí, nesses anos, nesse período, eu fiquei trabalhando como músico, etc. E na noite, essa coisa toda dando aula. E não tinha internet na época. Eu costumo dizer, né, Iago, que não é eu sou muito velho, a internet que é nova. Mas enfim, aí não tinha internet. E aí eu ia no centro da cidade, eu moro na Zona Norte, em Santana, sempre morei naquela região, e eu ia até o centro da cidade, tinha as bancas grandes de jornal, e eu encomendava a Guitar Player internacional, não tinha brasileira. E eu comecei a aprender inglês lendo Guitar Player. Todo mês eu ia lá, era um passeio pra mim. Às vezes eu ia a pé, né? E voltava, ou ia de metrô, voltava. E aí folheava aquilo, cara, nossa. E aí eu vi aí na escola, o Musicians Institute. Falei, eu vou estudar aqui. Cara, eu preciso sair, eu preciso de novos ares. Também estava super insatisfeito com o meu som. Eu não conseguia evoluir de onde eu estava, né? Eu estava dando aula, tocava na noite, mas e aí, né? Como é que eu faço pra tocar que nem o Jeff Beck? Eu quero tocar que nem os meus ídolos, eu não tô conseguindo. Tava super assim, frustrado também com a minha música. Apesar de estar assim, estabilizado. E fiz um plano, falei, eu vou economizar, eu moro na casa do meu pai, eu vou ralar, eu vou economizar grana, mandei ele vinha já uma postagem, pus no correio, eles me mandaram um catálogo desse tamanho, com o Joey Diori, com o Scott Hands, eu falei, agora que eu vou pra esse lugar mesmo, cara. E aí economizei, fui, e lá realmente foi um divisor de águas na minha vida. Em 93 eu fui pra lá, e eles estavam 250 anos na nossa frente, no ensino da guitarra, no ensino do marketing, no ensino do business, enfim, tudo, imagina. Realmente lá foi um divisor de águas. Eu queria te perguntar sobre isso pelo seguinte, eu entendo que nessa época, você foi em que ano? Você falou... 93. Eu acho que nessa época realmente tinha um gap muito distante. Mas eu vejo, não sei se você concorda comigo, que hoje em dia a gente está em outro momento do país. Então assim, para quem está começando agora... Você tem a internet, onde você pode buscar muita informação hoje em dia, que é uma facilidade que eu nem sei se a galera entende, que é o que você falou. Você andava até sei lá onde para pegar uma revista Guitar Player. Para buscar uma revista, não tinha, papel. Né? Eu esperava assim 40 dias para a revista chegar, às vezes eu ia e não chegou ainda. Não tinha videoaula do Rick Bonamassa ali para você poder assistir, você tinha que pegar a revista. Mas hoje a gente tem, por exemplo, até aqui nossos parceiros, School of Rock, por exemplo, que forma a galera, não só tecnicamente na guitarra, mas a tocar em conjunto. Queria que você falasse um pouquinho do que mudou daquela época para hoje, assim, de como se aprender. Quem está em casa agora que está nos assistindo, como é que pode aprender a virar um Sidney? Mudou muito, não, é outra coisa, mesmo porque nós temos várias gerações de guitarristas, vamos falar da guitarra aqui, formadas lá fora e que vieram e trouxeram essa informação. Eu sou um deles, mas não só, o Nelson e tanta gente foi e voltou. Hoje tá tudo diferente. Mas o que eu quero frisar antes de responder diretamente a tua pergunta é o seguinte, galera, olha só, durante a minha vida, eu comecei super tarde, várias pessoas me desestimularam a tocar, eu várias vezes pensei em parar não pelos perrengues que a gente tem de dinheiro, porque isso acontece mesmo, cara, a profissão não é fácil, mas porque eu achei que eu não serviria para tocar, porque eu não era bom o suficiente, não era bom como os meus ídolos, eu nunca ia ser, e nunca vou ser, de verdade, mas não é essa a questão. E de repente, na minha carreira, eu tive a oportunidade de gravar um DVD com o Andy Timos, o Roberto Menescal produziu, depois a gente pode falar desse trabalho, mas o que eu quero dizer é que a gente foi capa da Guitar Play. Então, de um menino... Pô, que vitória, né? A pé pra comprar uma guitarra. E foi capa da Guitar Player, do lado do Andy Timos, que eu sou fã, né, o meu ídolo, e junto com o Roberto Menescal. Então foi uma trajetória super legal. Mas o que eu quero dizer é que eu não sou mais do que ninguém que está me assistindo, que eu não sou super genial, não é isso. Claro, evidentemente, se eu não tivesse talento, não estaria aí, mas esforço, né? Esforço, trabalho. Quantas horas de estudo? Trabalho e esforço geral, porque o que eu aprendi nos Estados Unidos, e que aqui a gente estava muito distante, não só no ensino da guitarra, da música, é a questão do marketing, do business. Isso eu estudei lá, isso transformou a minha vida. Eu voltei em 95, 94, 95, fiquei quase 3 anos lá. Quando eu voltei, eu apliquei o que eu tinha aprendido lá aqui. E vi que ninguém fazia isso. Eu tinha um release, era tudo analógico, né? Tudo papel. Eu tinha um release, eu tinha uma sessão de fotos, eu falava inglês fluente. Olha que legal. E nas 3 primeiras... Aí teve uma feira de música.
Fui na feira de música e apliquei o que eu aprendi lá. Nas 3 primeiras empresas que eu entrei, eles me contrataram. E uma pergunta assim, você... Legal, É. legal. E você lá, por exemplo, você foi com um sonho na bagagem, né? Claro. Que era isso, não, eu quero estudar no EMAI. E aí, a hora que você tá lá, os 3 primeiros meses, o fator sobrevivência, tá sozinho, e você ter que lutar, você tá no lugar que você mais esperava, e quais são as dualidades que você também passou? É legal a galera saber também, né? Foi muito legal. Eu também acho, porque é legal falar assim, pô, o cara foi para os Estados Unidos, estudou, deu tudo certo, foi maravilhoso. Não, eu passei várias É crises isso, lá. A primeira que eu levei um dinheiro que eu achei que eu ia me sustentar. Um ano, fiz as contas. Não, eu vou passar esse primeiro ano inteiro de escola com esse dinheiro guardadinho. Mentira. Cheguei lá, o dinheiro não deu para 4 meses e eu tive que trabalhar. Então fui arrumar emprego. Isso que eu queria saber. E não consegui arrumar emprego logo direto tocando, enfim. Eu estacionava carro. Era super legal o trabalho. Eu era manobrista. E eram festas, a escola em Hollywood, e eles trabalhavam muito na área de Beverly Hills. Então enfim, eu trabalhava de final de semana e dia de semana à noite. Era assim, só trabalhava estudante de universidade, era super legal. Estrangeiro e estudante. Porque dava com os horários das escolas. Então eu arrumei esse emprego. Eu trabalhei nesse emprego um tempão. A galera gostava tanto dos brasileiros, porque lá ninguém dirigia, naquela época, ninguém dirigia carro de marcha, stick shift, que nem se fala em inglês. Era tudo automático. Então eles gostavam da gente, porque a gente dirigia muito bem, porque brasileiro dirige bem, porque se vira nesse trânsito maluco, e a gente dirigia carro esportivo, carro de marcha. Então eles adoravam trabalhar com brasileiro. E eu me dei muito bem na empresa, fiquei muito tempão lá, os caras me promoveram, então foi super legal. Eu ganhava uma grana legal, assim, que dava só trabalhando de final de semana e alguns dias de semana à noite, eu pagava as minhas E aí você precisou fazer o quê, né? Você teve que se organizar entre o tempo de trabalho e a sua missão que você foi fazer lá, né? Claro, que é estudar na guitarra. E então fui batalhar, e foi ótimo. Eu percebi que porque eu tinha menos tempo, eu acabei aproveitando muito mais que muita gente que tinha muito mais tempo. Eu vi, sem nenhum julgamento, mas eu vi em pessoas que tinham muita grana, tinham muito tempo, que aproveitavam menos do que eu. Porque eu tinha que lutar, batalhar, às vezes eu tinha outro dia eu tinha que deixar de ir na escola para trabalhar, e aí eu aproveitava muito mais o tempo que eu tinha. Conta um pouquinho então pra gente, nesse tempo que você tinha, o que você estudava lá? Era mais a técnica de guitarra, era mais a harmonia, ou era um pouco de cada, percepção musical? Eu vou te dizer o que aconteceu. 6 meses depois, 8 meses depois, eu entrei numa depressão. Primeira vez assim que eu me senti assim na minha vida. Não foi uma depressão muito forte, mas foi uma tristeza grande e me senti perdido. Muito perdido. E me senti mal comigo mesmo. E aí eu fui falar com um dos professores, né, vários professores. Eu falei, cara, eu tô me sentindo muito mal. Ele falou, mas por que você tá se sentindo muito mal? Você tá com saudade da tua casa? Eu falei, não, eu tô me sentindo muito mal porque eu saí do Brasil, eu tocava, eu dava aula, eu tocava na noite. Eu tava muito satisfeito com o meu som, mas eu tocava. Agora aqui, eu tô tocando muito pior. Assim, mas muito. Você não sabe, assim, tudo que eu tô tentando tocar nas aulas tá uma porcaria. Assim, eu não tô conseguindo. Ele falou, que bom. Aí eu, nossa, que bom. Ele falou, pois é. O volume de informação que você tá recebendo é gigantesco. Você acha que o volume de informação que você recebeu mês passado, o outro mês anterior e o outro anterior, você vai conseguir pôr debaixo do dedo e transmitir do teu intelecto pra tua mão agora? Você é um tipo do cara que mais vai evoluir. Por quê? Se você sair da escola e continuar estudando firme, daqui uns 4, 5, 6 anos, você vai usar o material que a gente tá te passando hoje. Cara, aí ele falou, claro, quanto tempo você demora? Você aprende um lick, que é um lick. Quanto tempo você demora pra incorporar ele e usar ele naturalmente no teu som? E a gente podia aproveitar pra falar de lick. Mostra pra galera alguma coisa legal, assim, que te marcou, de algum lick bacana, algum professor que você era fã e você teve a oportunidade. Eu mostro, sim. Mostro e depois... Pô, isso é muito legal, né? Mostro. E esse já interiorizou, pra estar desde lá até hoje. Uma das coisas que eu aprendi, quando eu fui pra lá, meu som era baseado em um som, uma sonoridade, que era maior e pentatônica. E isso estava me deixando bem... Também muitas outras coisas. A parte interpretativa eu aprendi muito lá também. Muito de performance, muito de várias coisas. Mas em termos de sonoridade, me incomodava muito que eu não conseguia sair disso. E eu comecei a aprender a usar outras sonoridades quando eu fui pra lá. Então, uma das primeiras frases que vocês vão ver no meu som o tempo inteiro é essa aqui.
Menor melódica. Exatamente, mas isso mistura a menor melódica com a pentatônica, com o som que eu tinha antes. E isso é uma coisa que eu não sabia fazer. Assim, que eu não tinha ideia de como fazer, como entender, como aplicar. E eu não tinha o som no meu ouvido acima de tudo. Não é? E aí comecei a aprender sonoridades diferentes que incorporaram no meu som. Não é? E passei essas sonoridades, é ou não é? Hoje você usa, eu vou pôr o Iago porque é muito legal isso. O Iago, gente, foi meu aluno. E hoje eu toca comigo, eu acompanho ele, um super profissional, professor de guitarra. E você, não sei se eu tô errado, você pode me corrigir aqui ao vivo. Mas quando você foi ter aula comigo, você estava buscando coisas desse tipo. Essa sonoridade você também não tinha até então, não é verdade? Exatamente. Quando eu conheci o Sidney, na realidade, eu conheci num festival, né, que tava rolando de rock, né, na internet, aí já a geração, né? Falando daquela história da geração. Outra geração. Outra geração da internet. E eles estavam tocando, eram várias pessoas, né, nomes de peso, o Rick Forlani, Fernando Noronha, eram várias pessoas. O Zelzinho, né, era o Roger mesmo. E eles estavam começando o trabalho da 4Action. Né? E o Sidney, na verdade era 2Action, né? Porque só tinha o Sidney e o Roger. E eles estavam começando, né, numa demo, né, da música Power One, né, que foi a música que depois, né, virou a banda ali, né? E eu lembro que eu vi o Sidney tocando e eu conhecia muito bem o Roger, né, que eu vim do gospel e tal. Então eu conhecia muito bem o trabalho do Roger com o David Keelan e tal, eu vi ele tocando. E pra mim soava bem o Roger. Mas quando eu escutava o Sidney, eu falava, o cara não acerta uma nota. Eu falei, mas não tô entendendo essas notas que o cara tá tocando, eu não consigo entender, porque Sidney com aquela questão do cromatismo, né, essas menor melódica, que o ouvido, né, realmente, pra quem tá começando... Ele soa diferente. Soa muito diferente. Aí eu falei, poxa, mas eu quero entender as notas erradas que esse cara tá tocando. E aí As notas fora. Que altitude que ele tá usando aí é proposital, não é? Errou, não errou. Exato, porque soava muito diferente pra mim, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer o trabalho dele mais a fundo. Aí eu vi assim, eu falei, poxa, eu senti uma necessidade também de estudar com ele, né? Eu falei, poxa, eu preciso estudar com ele pra entender isso, né? E nessa época, realmente, eu já tava fazendo faculdade também, eu fiz faculdade, né? Me formei. E é realmente isso que a gente falou, né? O volume de informação é muito grande na faculdade, né? O contrário do Sidney, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, o professor falou assim, ó, você vê a geração, né? Como é a geração diferente. Ele falou assim, não, aqui a gente pode começar do zero, você não precisa saber nada de música, mas a quantidade de informação vai ser muito grande. Você fez licenciatura? Eu fiz licenciatura em música na Uni Santana. E aí comecei a estudar, mas assim, não estudava guitarra na faculdade. É teoria, né? Sim. Então você estudava muita teoria. E eu lembro que as informações eram meio confusas na minha cabeça, porque era muita coisa, né? E aí eu precisei de um direcionador. Aí foi quando isso tudo atrelou, né? Eu conheci o Sidney nesse festival de rock e tal, e eu comecei a estudar com ele. Foi bem legal. Pô, legal. Mas o legal é que você foi na gravação foi no workshop, né? Que a gente conheceu, que você pegou meu contato, que você viu eu e o Roger tocando e depois na gravação da 4Action, né? No Mosh. Exatamente. Eu lembro que tava rolando aquelas feiras, né? Sempre rolou as Pan Music, né? E aí ele tava tocando ali na Teodoro Sampaio, né? Numa loja. E eu fui ver. Foi a primeira vez que realmente eu vi ele pessoalmente. Eu tinha visto lá na internet, era rato de internet, conhecia todos os vídeos dele, tudo aquilo, eu já vi esse vídeo. Maratonou, né? Maratonei a série Sidney Carvalho. E aí eu vi bastante coisa, né, dele. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi ele tocando pessoalmente, ele e o Roger, e aí eles tocaram na Luz. Né? E eu chorei bastante, eu me emocionei mesmo. Legal. Vendo ele tocar, eu falei, mas que acontece, né? Tá tocando e, pô, a lágrima rolando, eu falei, mas que ele tem que né, gera isso em mim. Mas eu achei legal porque vocês estão tocando um assunto aí que eu acho bacana, que é essa busca por uma sonoridade fora do comum. Porque o guitarrista, acho que a gente tem que tomar, somos todos guitarristas aqui, cuidado pra gente não ficar o pentatoniqueiro, né? Que a tendência do guitarrista... E tá tudo bem ser pentatoniqueiro no começo, é como a gente começa ali aprendendo... Se for que nem o Jeff Beck, tá tudo ótimo. Pô, aí já tá em outro patamar. Mas assim, eu achei legal vocês falando de assim, cara, eu queria aquela sonoridade. Então uma dica que também ia falar pra galera, que foi o que a gente buscou também no Guitar Pool, é assim... O guitarrista que tá querendo ter a sua sonoridade própria. Eu acho que hoje, quando a gente ouve o Sidney tocando, a gente sabe que é o Sidney. Sim. Digital, cara. É digital, que eu acho muito importante querer saber como você foi desenvolvendo isso. Como é que o guitarrista que tá lá em casa pode falar assim, pô, quero sair desse negócio de pentatônica, quero ter o meu som. Como é que ele estuda? Como é que ele faz pra chegar no... Eu acho que assim, eu quero agradecer, enfim, muito assim, né? Gratidão enorme de ouvir o Iago falar que as lágrimas escorreram quando me ouviu tocar e vocês falarem isso, porque eu acho que é o ápice do artista, né?
você emocionar as pessoas com a tua música e você ser reconhecido quando você toca, pela tua sonoridade. Eu acho que esse é o auge, né? Assim, não dá pra ir além, é só usar aquilo. E eu realmente tenho ficado muito grato principalmente com esse trabalho do Steel Poetry que vocês estão ouvindo aqui. Não, aí podem ouvir no meu canal do YouTube, o DVD tá lá, né? Poxa, galera, pode ir lá, porque vocês vão ver todas as músicas que estão lá. E as pessoas têm se emocionado muito. Eu tenho tocado, né? A gente, né? Não é, Iago? A gente desce do palco e o cara, pô, tava chorando ouvindo vocês. Exatamente. Chorando. Às vezes a gente tá tocando e vê as pessoas chorando. E vê as pessoas chorando. Então isso pra gente é... Mas é que a tua guitarra às vezes chora também, né? Esses bend que você faz aí de 3 oitavos. Isso é muito legal, assim, é muito legal. Eu acho que não tem como você começar a aprender algo se você não imitar. É uma linguagem. Verdade. Veja, eu sei falar porque o teu pai e tua mãe ficou falando e você imitou. Você repetiu até aprender o que até aprender significava. Exatamente. Até lá na frente ter o seu repertório de palavras, que aí já é outra etapa. Exatamente. Então eu acho que essa coisa de desenvolver a própria linguagem está relacionado a momentos. Primeiro você tem que desenvolver um momento onde você entende a situação, onde você tem um background, uma bagagem já razoável, técnica, harmônica, onde você já bebeu em algumas fontes, mas você tem que ter coragem, e isso é importante, de falar, eu sei o som que eu quero agora, eu ouvi, e como é que eu me baseei nisso? No meu coração, só. Eu sei, quando eu choro, as pessoas que me fazem chorar são essas. Então é isso que eu quero. Né? Eu acho que por que você tem que ter coragem? Porque você já estudou um monte de coisa, já tem um monte de coisa que você tem que abandonar. Eu abandonei um monte de coisa que eu demorei muito tempo para aprender no instrumento, no sentido técnico. Por quê? Porque aquilo não era o que eu queria. Então eu estudei muitos anos de sweep picking. Eu não uso sweep picking. Uso, você sempre usa um pouco da técnica, mas você não pensa nela pra usar, né? Exatamente, mas não tem aquela, né, não é o sweep pick do gambale e tal, que é maravilhoso, mas não é o que eu queria. Você fala, não, eu sei agora o que eu quero, eu tô ouvindo, eu sei o que me emociona, agora eu vou estudar, ou seja, o meu tempo de estudo nos últimos 20 anos tá direcionado a tirar as coisas que eu preciso, realizar os meus trabalhos, é claro, mas está direcionado à construção dessa linguagem. Mostra pra gente, então, alguma coisa que você sente assim, pô, isso aqui eu estudei pra cacete, eu não sei, eu vi você usando paletada alternada, vi você fazendo esses bends. O que foi uma coisa que você assim, cara, passei horas pra chegar nisso aqui, e como você fez pra chegar nessa... Você quer dizer o que eu abandonei ou o que eu não abandonei? Não, o que você desenvolveu e usa até hoje. Tá. Assim. Vou fazer. A gente pode tocar um pouquinho juntos? Vamos aqui. Claro. Eu acho que é isso que eu mais venho concentrando o meu trabalho. Que vocês vão ouvir os bends, vocês vão ouvir muitas nuances de afinação e bends de um tom, de meio tom, enfim, essas nuances que são muito importantes. Essa questão da dicção, né? Que é super importante. É isso que eu mais venho estudando e acho que isso que caracteriza mais o som. E a gente vai tocar um pedacinho de uma música que vai estar no próximo DVD. A gente já está com o repertório fazendo o que vocês... eu toquei aqui, que está no DVD, vocês vão ouvir coisas que a gente ainda está preparando, tá, gente? Então uma delas é essa música bem conhecida, vocês vão saber que música que é. E aí vocês vão ouvir... E tem a ver com o timbre, tem a ver com tocar com palheta, tocar com mão, enfim, o geral. É isso que eu tenho investido mesmo. É isso, então assim, o tanto de... Isso é difícil, eu não sabia como era tão difícil. Se vocês repararem, eu toquei em vários volumes. Sim. E ele me acompanhou em vários volumes. A capacidade de você mudar o volume
do teu playing ali enquanto você tá tocando. Coisas que às vezes o guitarrista... Eu deixei no começo, você quer tocar rápido, quer tocar... Você passa batido, né? Isso é interpretação. Então, eu acho que isso eu venho estudando há muitos anos. E agora eu consigo manejar bem isso. Continuo estudando, né? Cada vez você vai se aperfeiçoando. Mas é isso, a interpretação. E eu vou pegar um gancho na interpretação, que é um dos temas que você vai estar no Imersão Guitarra. Fala pra galera um pouquinho, explica o que é o Imersão Guitarra, porque aqui é o canal, bicho, pra guitarrista, cara. Comunidade de guitarristas. É isso. Top. Obrigado, Leandro. O Imersão Guitarra é um projeto que eu tô fazendo junto com o Nelson Faria. Nos últimos anos desenvolvi uma amizade muito grande, um mestre da guitarra, né? Nelson. Ele tem um evento chamado Camp de Música Brasileira, além do Café Lá em Casa, além do Fica Dica Prêmio. A gente se tornou muito amigos. Ele me convidou para ser o professor de rock do camp. Então, foi agora o 4º ano que eu fui professor oficial do camp. E a gente batendo papo, se identificando. Eu falei, Nelson, vamos fazer uma imersão. Poxa, tem no mundo inteiro. Já vamos juntar os guitarristas, vamos. E a gente resolveu, chama Imersão Guitarra. Então, tá no ar, imersãoguitarra.com.br. Você vai lá e vai ver, enfim, vai ver o hot site. As inscrições já estão abertas. Abrimos agora na quarta-feira. Vai ser dia 5, 6 e 7 de setembro em São Paulo, 3 dias enfurnado na guitarra. Animal, né? Presencial, que é algo muito importante nesse momento, para as pessoas se aproximarem, porque a gente acredita que não existe melhor maneira de aprender que essa aqui, ó. Tô próximo, vejo o cara tocar, é muito legal, muito legal. Né? Você evolui, inspira, você tá com gente, gente que tá do teu lado, então o movimento é para isso. E aí eu falei sobre o Imersão porque ali você fala sobre a interpretação, a dinâmica, né, de mão esquerda, mão direita, o como que você passa isso que, cara, às vezes não tá numa apostila. Isso você tem que buscar a interpretação. E a galera que tá aí assistindo, fica ligada, porque, cara, é um caminho absurdo de você estar perto de profissionais gigantes que você não tem oportunidade de ter uma conexão. Você chegar, trocar uma ideia. A gente falou isso na live aquele dia. Vai tá lá, né? Cara, as empresas que vão estar As empresas que vão estar lá, é muita gente legal. É o mercado, cara. É o mercado que a gente tá numa luta gigante para que vocês tenham mais informação, para que vocês tenham acesso, cara. A palavra é o acesso. E eu vou dar uma das aulas que eu vou dar, são várias aulas lá dentro, uma das classes que eu vou fazer, justamente é de interpretação. E eu fiquei feliz, porque o Nelson falou, poxa, Sidney, tua classe faz de interpretação, porque você tem muito o que oferecer. Eu falei, deixa comigo, vou fazer, vai ser super legal. Então todos os alunos vão passar por essa classe. O Nelson, claro, vai fazer harmonia e improvisação na área dele, claro, e todo mundo vai passar. O Edu vai estar lá falando de guitarra solo, não tem, né? O cara é o cara. O Roger de técnica, porque a técnica do Roger é impressionante. É uma coisa absurda. Então, assim, o que vocês costumam falar, são os especialistas que vão estar lá, mas vai ter Faísca vai estar lá, o Leandro vai estar. Estarei lá. Não, cara, assim, e todos são realmente bem-vindos. É para quem tá começando, é para quem só comprou guitarra, é para quem tá intermediário, é para quem é avançado, é para quem é profissional, porque realmente a gente vai se reunir e vai conviver durante 3 dias juntos. As empresas vão estar lá, como Nig, Yamaha, Santo Ângelo, Guitar Load, vai ter várias empresas lá. O Guitar Pool vai estar lá. Vai estar lá. É importantíssimo você estar com as pessoas, conhecer as pessoas, né? E eu tenho mais uma pergunta pra você, assim, agora saindo um pouquinho da guitarra, porque você, além disso, você encabeça muitos sonhos. Você é um cara responsável de receber o material. Antigamente você devia receber lotes de CD para que os guitarristas que têm um sonho em entrar numa marca, né, hoje como a Nig, que você representa tão bem há tantos anos, mas você foi esse cara e é esse cara que precisa falar sim ou falar não, ou aguardar um pouco, ou às vezes não ter uma resposta imediata porque você tem uma série de questões que precisam ser analisadas num assunto tão importante que é relações artísticas. Fala pra gente desse mundo, o outro lado do Sidney. Sim, o outro lado do business. E isso foi legal porque, galera, isso me ajudou demais. Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz cursos de extensão na escola em Music Business. Voltei e vi que eu tinha um preparo, além de ser músico, falar inglês, tinha um preparo numa área que estava faltando no Brasil. Vou até dizer que ainda falta. E comecei a trabalhar com as empresas privadas em São Paulo, de música, e nunca mais parei. Nunca mais parei de trabalhar. E a Nig eu tô trabalhando há 20 anos. Deu uma relação que deu muito certo, mas já trabalhei com muitas outras, né? E ainda trabalho, fazendo consultoria, enfim, arrumando lá os departamentos de marketing, principalmente de AR, que é relações artísticas. E então isso me ajudou demais. Não é
foi essa coisa que eu trouxe que mudou para minha página quando eu fui para os Estados Unidos. E para isso você precisa ser músico, ser guitarrista, saber as necessidades do guitarrista, mas você precisa entender de business, porque você precisa entender a necessidade do empresário. O empresário não é músico. E o artista não é empresário. De maneira geral, não tem a empresa. E o Relações Artísticas é aquela pessoa que fala as duas línguas e deixa assim o que é melhor para os dois lados. Faz todo mundo ficar feliz. Esse é o Relações Artísticas, é isso. Então eu vou dar um toque para vocês. Se vocês quiserem de verdade apresentar o trabalho e ter um patrocínio, uma das coisas que vocês não devem deixar de fazer é olho no olho e aperto de mão. Exato. Por isso é tão importante você estar nos lugares, nas feiras, no Imersão Guitar, estar nos lugares. Porque uma marca não vai investir bastante em você se ela não conhecer você como pessoa. Porque como é que você vai vestir a camiseta de uma marca e vai sair pelo país, fora do país, na internet? Nossa, representando aquela marca. A pessoa tem milhões de acessos, que bom. Mas ainda eu me preocupo. Quero saber se ela vai falar direito do meu... Se ela tem um perfil... Mais ainda, se a pessoa tem pouco acesso, eu me preocupo menos. Se ela tem milhões, aí que eu quero saber. Peraí, o que ela tá falando, né? O que ela tá falando? Porque não é onde você vai colocar a sua marca. Então, realmente o que você tem que ter é ir onde as pessoas estão é importante. Ter o teu trabalho organizado na internet é importante, E ter um senso muito bom de quando falar e quando silenciar. É uma linha tênue. Você monta o teu Instagram bem bonitinho, com a tua música, não põe foto de cachorro, não põe o hambúrguer, só um perfil profissional seu, bem bonito, com o que você tem de melhor ali. E aí você, sim, manda no inbox da empresa, olha, se queria conhecer meu trabalho, pô, tá aqui, que bom, acabou. Um parágrafo, é só um parágrafo que você manda, boa tarde, se você puder ver meu trabalho, muito obrigado, vou ficar muito feliz, tá aqui o meu trabalho. Se tiver tudo organizado numa página, melhor não, né? Você só manda um parágrafo e direciona para sua página. E ali vai ter você tocando, vai ter foto. A não resposta é uma resposta, você tem que entender isso. A resposta, de às vezes a pessoa não responde, mas começa a te seguir, é uma super resposta. Essa é verdade. Então assim, calma, manda e e deixa rolar. E aí, se tiver uma resposta... ansiedade, bicho. A pessoa erra na ansiedade. E deixa rolar. O teu canal melhorou, você fez coisas legais, daqui 6 meses você quer mandar de novo? Manda. Não tem problema. E começa a ter essa relação. O que estraga, acontece direto. Aí eu me interesso pro trabalho de alguém. Eu recebo esses links semanalmente, separo todos, vejo todos e vou respondendo. E aí eu peço pra pessoa, nossa, que legal. Faz favor, me manda um link de um vídeo teu, porque eu queria ver o trabalho todo da pessoa no YouTube. Uma música sua. Começo, meio, fim, música, né? Uhum. Não solo. Eu quero ver uma música. E eu quero conhecer melhor o trabalho. Me manda um link do YouTube, por favor. Eu quero muito conhecer melhor o teu trabalho. A pessoa me manda um PDF com 5 páginas, 6 links. Eu não vejo mais o trabalho da pessoa. Por que eu não vejo mais o trabalho dessa pessoa? Ó a dica aí, ó. Não, tô dando. Por que eu excluo essa pessoa do meu possível relacionamento futuro? Porque ela não entendeu o que eu falei. E eu sou a hierarquia. Eu só pedi um link. Se ela não entendeu isso, quando eu for me relacionar profissionalmente com ela, ela não vai entender o que eu vou falar. Sim. Já tá mostrando que ela não tem maturidade. Não na música. De repente o trabalho da pessoa é maravilhoso. Mas eu preciso do trabalho maravilhoso e da pessoa madura para trabalhar comigo. Pô, eu pedi um link, você me mandou um PDF de 6 páginas que eu não vou ler. E 5 links. Exato. Porque esse trabalho é bom e esse que eu fiz com não sei com quem. Não, eu falei, um link. Um só. Um só. Porque o tempo é escasso. Eu vou lá, eu ia ver. Pronto, eu não falo mais com a pessoa. Isso é uma dica legal. Aprende a ouvir. É o que não fazer, pessoal. É o contrário. É o contrário. É o que não fazer. Isso é muito importante. Ô Cid, eu queria puxar um assunto assim. Você hoje como representante da NIG, eu queria entender, porque eu adoro essa coisa da fábrica, chão de fábrica, né? Lá, Santo Ângelo também tem isso, a NIG tem isso. E por favor, né? Desculpa. Claro. Tá? Vamos levar o Guitar Pool, vocês dois, a uma visita. Vamos vamos lá visitar. Será um prazer. Vamos com certeza. Vamos fazer essa na fábrica, vai ser super legal. Adoro. Estaremos lá Vai com ser legal, certeza, com certeza. Eu queria entender de você, assim, você hoje tem até uma corda signature tua, você tem os pedais que você usa da NIG, então eu queria que você explicasse pra gente, assim, como é essa interação com eles. Você foi lá e falou, eu quero a minha corda assim, testa assado, bota mais peso, tira... Como é esse processo, você com eles? Você chega a dar opinião no pedal? Você chega a falar assim, o level ficou muito baixo, quero mais level, quero mais gain.
Você vai interagindo e eles vão fazendo? Isso, uma das funções do artista numa empresa séria, e né, nós temos no Brasil muitas empresas muito sérias, uma das funções é ajudar o desenvolvimento dos produtos. Você tem que ser sincero, e isso tem que começar desde sempre. Então, o que acontece muito, e esse universo é pequeno, o cara faz um parágrafo e manda para todas as empresas. Só troca o nome. E às vezes eu recebo, o cara esqueceu de trocar o nome e vem para outra empresa. Queimou o filme já. Esse aí queimou geral. Queimou geral. O que acontece? Você tem que o que você tem que passar para a empresa é o que eu posso fazer por você. Não é o que a empresa, fica tranquilo, a empresa pode fazer muita coisa por você. O que você tem que passar quando a empresa fala o que eu posso fazer pela empresa. E mais, quando você já usa o produto da empresa, quando você gosta do produto. O único jeito dessa relação dar certo é você ser apaixonado pelo produto. É você usar o produto e ele ser bom pra você. Senão vai ser mentiroso e não vai acontecer nada. Não é nada, absolutamente nada. Então, na outra partilha, né, do outro lado, como foi feita a pergunta, todos os músicos da NIG dão opinião. Já reprovaram pedais que nunca saiu, porque a gente faz os protótipos antes. Não, isso aqui tá ruim, isso aqui não serve, vai pra lá, as cordas a mesma coisa. Quando o produto sai, passou na mão de muitos guitarristas experimentados e que aprovaram. Aí a gente fica tranquilo, a empresa fica tranquila, se a inteligência da empresa fala, não, põe no mercado, porque agora tá aprovado. Então assim, na NIG, nada que vocês usam que vai pro mercado. E a prova disso é que eu tenho uma corda assinada, eu jamais ia usar uma corda que não servisse, e vocês viram que a gente dá uma abusada das cordas. Né? Você é a prova disso, né? Roger, É o teste. Mariana, enfim. Pô, você acha que um músico vai pôr um nome no produto se o produto é mais ou menos? Você não põe, né? E claro, a gente espera, de novo, a hierarquia. Mesmo eu estando dentro da NIG, foi a diretoria da NIG que me ofereceu. Falou, poxa, você não quer ter uma corda sua? Pô, claro que eu quero, mas assim, nunca foi, não partiu de mim, né? A diretoria expõe isso, né? Quer dizer, as pessoas estão acima de você que falam, pô, você não deseja isso, né? É assim que hoje, quais são os produtos NIG? Tô vendo aqui na sua pedaleira, mas só pra galera saber que você não dá pra tocar sem. Não, aqui, e galera, é interessante, porque ó, o afinador é da Boss, o pedal de volume é da Ernie Ball, os outros pedais são da NIG, é um Overdrive, o Hot Drive, o Power Distortion, o Chorus, e o delay. Todos os pedais analógicos, eu também uso amplificadores analógicos, o som que vocês estão ouvindo de guitarra é de um Mesa Bug valvulado analógico também, e a pedaleira do Iago também tem bastante coisa, né, Iago? Também, né, Iago? É exatamente a mesma coisa, basicamente, né, eu só uso um reverb, né, que não é o drive, e eu uso aqui também um S1, né, porque o meu S1 ele é uma edição limitada, né. Ele é diferenciado, né, a carcaça dele, mas é um S1. A galera pira ver o que vocês estão usando, cara. É isso. Demonstre isso rapidinho, a gente tá chegando ao final, mas só pra gente... Iago, faz um som você agora. Som vocês aí, mais uma demonstração. O que vocês acham, por favor? Então vamos tocar uma música onde eu faço a harmonia e vou demonstrar o chorus e o delay, e o Iago vai demonstrar o timbre dele de lead, e é uma música do CD do Iago que ele tá lançando. Já lançou o CD? Explica aí, Iago, vai. E a gente toca. Fala aí, Iago. E aí, vamos lá. Ano passado eu lancei um EP, né, chamado Liberdade. Aí agora a gente tá trabalhando, né, o Sidney também participou dessa gravação. A gente fez um audiovisual, um live action, né, desse CD. E logo vai estar aí nas plataformas, né? Estamos editando, e essa música que a gente vai tocar agora chama Devotion. Legal. Eu vou fazer só uma coisa então. Pra gente encerrar com a música, eu queria aproveitar o Sidney agora, Sidney, fazer um bate-bola rápido. Vou te colocar na fogueira aqui, mas eu acho que vai ser divertido pra galera que tá em casa. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as perguntas. Aqui. Se você tivesse que escolher um guitarrista de todos os tempos, Você vai me pôr nessa... quem é? Boa, rapaz, essa aí. Aqui não dá, hein? Te dou dois, Não, então. Então é o seguinte, eu falo um, o Iago fala outro, porque eu não Pronto. vou roubar sozinho. Bola. Eu e ele, porque aqui eu tenho Pronto, cada um de vocês, então, um guitarrista pra cada um. Uma pessoa me apedreja só, eu não vou ser apedrejado sozinho aqui. Porque, só pra deixar claro que é uma injustiça falar o nome de um guitarrista no meio de tantos guitarristas bons. Mas alguém que teve uma influência muito grande, Alan Holdsworth. Alan Holdsworth, grande tá aí. Eu vou falar quem me marcou e quem fez eu realmente gostar muito de guitarra e tocar. Ace Frehley. Caramba, que legal. Que bacana. Agora, uma guitarra, um modelo de guitarra que... Essa tá fácil, super extrato com Floyd Rose. Extrato com Floyd, eu vi que vocês usam tudo pode. Essa é a minha... Floyd Rose. Não desafina? Não desafio. Não desafina, então tá...
afinando. Guitarra. Super Strato. Super Strato. Então a Super Strato ganhou. Um efeito que não pode faltar na pedaleira. Overdrive. Overdrive. Guitarrista. Um disco se você tiver que levar pra Ilha Deserta. Um disco pra Ilha Deserta. Ai, que você quer acabar comigo também. Eu levaria Wired do Jeff Beck. Ah, Jeff Beck. É Criaturas da Noite do Kiss. Criaturas da Noite. LA ou São Paulo? Essa é pro Sidney aqui. Que morou lá. Ai, duro, hein? Eu vou ficar... não, mas sinceramente, eu vou ficar com São Paulo. Minha terra. Tapping ou band? Band, com toda certeza. Band com toda certeza. Band. Band também. Um aluno que virou um orgulho, Sidney. Essa pergunta... eu vou falar de Iago. presencialmente. Veio, realmente, é muito emocionante. Então, Muito. pro Iago, eu vou fazer outra pergunta. Uma dica que você aprendeu com ele, um estudo que você fez com ele, que, cara, porra, valeu milhões. É, saber me comportar. Me Saber se posicionar. comportar, que legal, não foi nem técnico, eu achei que você Foi falou uma legal, hein? técnica. E agora eu vou fazer uma parte. Isso aqui é um bate-bola, mas, cara, eu tenho que citar tantos outros. Luiz Cláudio, Michel Oliveira. Cara, é tanta gente. Eu tive a graça de ter tantos bons alunos que hoje são grandes músicos profissionais, mas grandes músicos profissionais e que também me ajudam muito. É muito legal isso. E pra fechar, um conselho, assim, uma frase, se tiver que dar um conselho pra galera que tá em casa, alguma dica que você acha importante. Você já falou várias, na verdade, né? Já falou de interpretação, já falou de estudo, mas... Foi uma dica. Vou falar. Trabalho, muito trabalho, mas regado de amor. Essa combinação é a combinação que vai te levar a fazer as coisas de maneira muito boa e que vai dar muitos frutos. Trabalho, regado de amor. Tem uma coisa que você fala também que eu adoro, que é você ser um músico melhor, você precisa ser um ser humano melhor, né? Sem Esse dúvida alguma. desenvolvimento. Não adianta você ser um bom músico se você não se desenvolveu como ser humano. As coisas têm que andar juntas, não é? É super importante de andar juntas. E na realidade o teu sucesso como pessoa e profissional em qualquer área, inclusive na música, é o que o Iago falou. Está muito mais relacionado à pessoa que você é, ou seja, saber se comportar, saber o teu lugar, saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, e principalmente quando você estiver num espaço, trabalhar pro bem daquele espaço e das pessoas, pro bem. Não é pro teu bem, é pro bem do acontecimento. De todos. Deixa que vai acontecer. Aqui a gente chegou e falou, cara, como é que vai montar? Não, e eles assim, não, o que foi melhor pra vocês. E eu falei, não, o que vai ficar melhor pra vocês. Não, o que vai dar certo. Deixa que eu deixo, né? Não, vamos fazer junto. Oh, claro, é o que é melhor pra todo mundo. Então, aprender a jogar pro todo, a servir. Se você cara. servir, você vai ser servido. Palavra de ordem. Até que você falou sobre a empresa, né? Eu acho que é perfeito. O que eu posso servir, o que eu posso oferecer para depois eu cobrar? Acho que as pessoas às vezes invertem. Chega na marca querendo cobrar isso, eu quero aquilo. Não, primeiro o que você pode oferecer, o que você pode servir e depois... E a gente vai ver se vai ter um cross ou não. E se não tiver, gente, aguarda, como ele falou, 3 meses, 6 meses, o timing, mas de uma maneira sem ansiedade, controla toda essa velocidade, porque às vezes não é ali. Às vezes ele vai te ver num vídeo que alguém indicou, às vezes ele gostou, às vezes as indicações que tem no próprio Instagram, né, quando as recomendações, você apareceu ali e ele viu numa outra situação sem querer te contratar. Ele falou, pô, esse cara, que legal, não tem muita visualização, mas o cara é bom. Sim. Olha o cara tocando, como ele se porta, é isso. Isso você falou uma coisa, Leandro, que é legal a galera ficar ligada. Além de não... da coisa de sair de casa, do quarto de casa, e ir no lugar onde as pessoas estão, essa questão da ansiedade. Porque hoje, como tudo é muito rápido, mas você não vai construir uma carreira em menos de décadas. Exato. Aí você vai juntando tijolinho em tijolinho. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Mas ao mesmo tempo que são décadas, eu queria saber, não teve período que você estudou, sei lá, 4 horas, 5 horas seguidas num dia? Sem dúvida. Porque isso também é importante. Não, Porque senão a sem pessoa assim, não, vou estudar só 1 horinha hoje. Sem dúvida. E são períodos da nossa vida. Período, você não vai estudar toda a tua vida, mas sem dúvida teve períodos da minha vida que foram muito... Dedicações. Quantas horas você ficava estudando? Eu não vou falar de horas, eu vou falar como é que era. Eu acordava e ia até a hora do almoço estudando. Almoçava, dava um tempo e ia até o final da tarde estudando. E à noite eu estudava mais um pouco, ou ensaiava ou tocava. É isso aí. Mas foi a fase que eu consegui fazer isso. E algumas fases que eu fiz isso, é impressionante. Você ganha uma segurança, uma técnica que você usa pro resto da vida. E você desloca o tempo, né? Você desloca o tempo de você encurta, na verdade, 10 anos em 3 anos. E sabe? muito interessante que o pessoal que estava em volta, amigos, família mesmo, né?
nessas épocas, falavam, pô, cara, você não vai sair da toca, você não sai da toca, você não sai da toca. Eu falava, não. Assim, não, aí brincava tal, mas lá dentro eu ficava super feliz, eu sabia o que eu tava fazendo. Falava, não, eu vou aproveitar agora. Pô, Sidney, vamos sair. Não, hoje não sei o que lá. Virei assim, me tranquei. Eu vou fazer uma última pergunta, cara, que eu acho que é interessante também, a galera vai querer saber. Qual foi o melhor cachê que você, na hora você falou, cara, valeu muito a pena esse sacrifício? Sabe, não é valor, tá? Não quero saber o número, mas qual foi a data, quantos anos você tinha, e quando você falou, cara, olha o que a música me trouxe, sem aula, acho que... Perfeito, eu tô entendendo. Cara, essa pergunta é muito profunda, porque teve vários momentos que isso aconteceu, vários momentos. Eu acho que um desses momentos, realmente, é o descer do palco, e tem acontecido. Vou citar o Camp de Música Brasileira. Nós fizemos um show lá, do Steel Poetry. E teve aí o show. Presta atenção, gente. O primeiro dia foi o show do João Bosco. O segundo dia foi o show da Ana Lu. E aí o terceiro dia foi o show da Steel Poetry. E no quarto dia foi o show do Nelson com o trio dele, que foi uma coisa assim absurda. Do nosso trio. É pauleira. Aí a gente tava ali, nesse set list. E aí eu toquei, cara, e vi na minha frente o Menescal, o Nelson, o Ulisson já aplaudindo de pé. Porra, velho. Aí você desce e a pessoa tá chorando, velho. Chorando. Você fala, bicho, valeu tudo. Tudo não é o dinheiro. Valeu todo o esforço, cara. Porque você vê as pessoas chorando, eu vou dizer por quê. Porque eu choro muito, a gente é muito chorão, né, Iago? Eu choro ouvindo música, ouvindo filme, assim, eu me emociono com arte, muito. E lá atrás eu não acreditava que um dia a minha música ia fazer isso com as pessoas, né? Eu não acreditava. Lá no começo, lá atrás eu falava, não, eu nunca vou chegar nesse estágio, eu nunca vou chegar. E eu vou contar pra vocês como é que eu cheguei. Isso é legal. Não se comparem com os outros, porque eu quase parei de tocar, porque eu nunca ia tocar tão bem quanto o Pat Metheny, quanto o Andy Timmons, mas eu nunca vou, nem você, nem ninguém, porque eles são únicos. O que você tem que fazer é se expressar da forma como você acredita que é verdadeira, e aprender a usar o que você tem da melhor forma que você puder, com bom gosto, com classe, com técnica, é claro, mas o que você tem, não é o que o outro tem. Quando eu descobri isso, que estava já na minha mão, chegou uma hora que eu falei, não, eu já tenho o suficiente. É só saber usar, é só ir para a direção que eu quero. E aí sim, a música realmente, como artista, eu tô falando, porque a música tem vários lados do business, como artista, foi um divisor de águas, a música se revelou pra mim, e a partir daí, só coisa boa. Animal, Sidney. Iago, que prazer ter vocês aqui. Obrigado. Que aula que vocês deram pra gente de music business, né? Total. E eu queria agradecer aqui, pessoal, aos nossos patrocinadores, School of Rock, nossa parceira, nossa casa, agora, aqui nesse mega estúdio, Santo Ângelo, RCK, Tajima, Boss Roland, Nig, super obrigado. A Guitar Load, Nobile Soluções Contábeis, Move Pro Marketing, Show Now Music, Ruedro Empreendimentos, Paletas Schultz, ao Blue Note e a LVR Produções Artísticas. Muito bom. Vamos terminar agora com música? Vamos. Rapaziada? Posso fazer meus agradecimentos também? Pode. Muito obrigado. Primeiro a você que está aí assistindo, pela audiência. Quiser falar comigo, super fácil. Entre em contato no interno do Instagram. O YouTube sou eu que respondo tudo desses dois canais. É um prazer estar falando com você. E se você quiser continuar essa conversa, fica à vontade. Leandro, Daniel, de coração, que bom conhecer vocês, que bom a gente estar estreitando essas relações. Para mim é uma alegria imensa, um prazer. Então, muito bom estar aqui, galera do estúdio, galera da produção, que sem vocês não teria. Iago, Iago, amanhã tem um podcast, vamos? Claro que vão, né? Obrigado, velho, por estar sempre comigo. Nossa, é um prazer e obrigado a todos. Valeu. Valeu. Vamos fechar com mais uma. Vamos de som.
Muito bom. É isso aí, galera. Fiquem ligados. Guitar Pool Talks tá só começando. Fiquem com a gente. Até o próximo episódio.